Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Exatamente isso, o nosso curso de História completo, o nosso CHC. Então, pessoal, só um minuto aqui que eu vou pegar o negócio aqui. Já peguei. Então, nós estamos aí no nosso curso de História completo. Exatamente isso, o nosso curso de História. Professor, você já falou 3 vezes. Ou 4, não sei, agora não me lembro quantas vezes eu falei. Mas tudo bem, o nosso curso de História completa, o nosso CHC. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. O nosso CHC também vale para o pré-militar. Tá aqui o cartaz bonitão. Eu sou quem? Quem é você, professor? Sou o professor Aldrin. Exatamente isso, está escrito aqui. Professor, o que é esse troço aí que você pôs aí? São os meios de comunicações, as formas que você pode entrar em contato comigo, com o professor Aldrin. Ah, como que eu posso entrar em contato com você, professor? Pelo e-mail? Sim, pelo e-mail sim, exatamente isso. Por quê? O meu e-mail é historiacomp1@outlook.com. O Facebook, professor, também? Pode sim, também o Facebook pode. Isto sa, exatamente isto sa. E o celular também, professor? Sim, para o celular também, meu aluno. O 3291650267. E você também tem um site, professor? Sim, tem um site também. Curso de História completo.webnote.com. Muito obrigado, meu aluno questionador, meu aluno perguntador. Você já sabe das suas perguntas, você teve a resposta das suas perguntas. Mas, professor, eu não tenho uma resposta de uma ainda. Qual ainda, aluno? Me pergunte. Professor, qual que é essa aula? Agora você vai observar o conteúdo. Ah, professor, tem o conteúdo dessa aula que está falando? Sim. O que é essa aula, professor? História do Brasil 29. Aula pedido. Ah, professor, achei que é História do Brasil mesmo, porque aqui do outro lado está escrito História do Brasil. Exatamente isso, meu aluno. História do Brasil 29. Aula pedido. Qual que é o conteúdo, professor? Qual que é o tema dessa aula? Consolidação do Segundo Reinado. Pessoal, nós temos que observar uma coisa. Professor, você vai começar a explicar agora? Sim, vou começar a explicar. Pera aí, professor, vou pegar uma caneta e um caderno. Tudo bem, vou esperar. Clica o pause aí que eu vou estar esperando. Mas eu não vou esperar porque você pode clicar o pause aí e parar essa aula e pegar a sua caneta aí, o seu lápis e tudo mais, para o seu caderno escrever o que eu vou falar. Olha só. Por que eu falei consolidação do Segundo Reinado? Professor, o Segundo Reinado não estava consolidado? O que aconteceu? O que tem nesse negócio aí todo aí? Pessoal, nós vimos, né, nas nossas últimas aulas aí para trás aí, o tal do período regencial, que vai de 31, né, com a abdicação de Dom Pedro I, e vai até 1840 com o chamado golpe da maioridade. Esse período regencial é um período meio conturbado, onde você observa que o Brasil quase... Vou baixar aqui a cadeira. Nossa, fiquei muito baixo. Espera aí. Tá bom. Vai assim mesmo. Depois eu levanto de novo. Nós vamos observar o quê? Que esse período, você teve um período muito conturbado. Você já falou, professor, calma, que eu perdi o raciocínio por causa que eu abaixei a cadeira. Mas tudo bem. Um período conturbado, onde você observa, meu aluno, que o Brasil quase se fragmentou em vários paizinhos, várias repúblicas. Por quê? O que nós observamos nesse ideal é que essas revoltas que vão acontecer dentro do período regencial, Sabinada, Balaiada, a Farroupilha, entre outras, você vai observar o quê? Que aonde elas aconteceram, os governos dessas províncias estavam fragilizados. E isso possibilita, nesse momento, uma disputa no poder, claro, dada aí pelo ato adicional, né, essa dita autonomia a esses estados, e você observa essa disputa, a chegada do poder. Tranquilo? Essas revoltas vão ser amenizadas, vão ser sufocadas, né, tirando aí, no caso, aí a Farroupilha, que vai estender mais um pouco, mas o que você observa nesse momento? Que você tem um avanço liberal, uma dita, vamos dizer, uma experiência republicana no Brasil num primeiro momento desse período regencial. Por quê? Você observa esse avanço liberal, principalmente dado aí para essa tal do ato adicional. Professor, o que dizia essa coisa do liberal?
Eles queriam uma autonomia, um federalismo, essa descentralização do poder, essa descentralização administrativa, tirando essa centralização toda do poder central e repartindo com as províncias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então você observa esse avanço liberal. Só que com a saída de Feijó, você observa o que mais ainda? O regresso conservador. Exatamente isso. O regresso conservador. Professor, os conservadores voltam ao poder? Sim, exatamente isso. E você observa nesse momento a centralização de novo do poder. Ok, os liberais vão gostar? Não. Eles vão fazer de qualquer forma para impedir esse avanço conservador, essa centralização e perder tudo aquilo que eles já tinham conquistado. Né, pessoal? O que você observa nesse momento, então? Você observa que os liberais, a única forma deles chegarem ao poder de novo é o quê? Antecipar a maioridade de Dom Pedro II. E é isso que eles fazem. Né? Antes de completar os 15 anos, que aos 21 ele teria que, nesse caso aí, pegar o poder, eles fazem o golpe da maioridade, forçando em que Dom Pedro II, nesse momento, ele tome as rédeas do governo e, consequentemente, comece a tocar o barco do Império Brasil. Tranquilo? E você observa nesse momento que essas revoltas vão acabar se cessando. Tudo bem, professor? Mas o que tem a ver isso com a nossa primeira fase do nosso segundo reinado? Olha só, pessoal, essa primeira fase, você observa ainda o imperador o quê? Um imperador imaturo, né? Ele não tem idade ainda, vamos dizer, ainda experiência para governar uma nação. E o que você vai observar até o momento, né? Isso vai se estender muito para o segundo reinado inteiro, entendeu? Uma alternância no poder entre liberais e conservadores. Mas, calma, nesse primeiro momento, essa disputa no poder é tão intensa que isso prejudica em muito a manutenção ou não da monarquia. Tranquilo, pessoal? Você vai observar que a partir de 1848, 47, com o fim da última revolução, né, a chamada Revolução Praeira, você vai observar que ao fim da Revolução Praeira, você tem uma estabilidade muito grande durante o segundo reinado. Você vai observar que as revoltas... Tomei um susto aqui porque o Biscuit pulou aqui. Biscuit, você pulou, você me deu um susto e me tirou a concentração. Por favor, chegue para lá com esse rabo. Então tá, pessoal. Continuando aqui com o Biscuit me deu um susto. Meu Deus, você me deu um susto. Você acaba de matar de susto. Mas, continuando aqui. Então você observa que essa última revolução, a Revolução Praeira, você observa que é a última revolução conturbada após o período regencial. A ideia de pegar em armas, né, nesse momento, acaba nesse momento. E o que você observa? Que durante até 1889, as revoluções, as ideias, né, essa ideia de ir de encontro vai ser uma dita estabilidade dentro do segundo reinado. Tranquilo, pessoal? Claro que essa estabilidade vai ficar precária a partir da Guerra do Paraguai. Por que, professor? Calma, nem chegamos na aula ainda de Guerra do Paraguai. Mas voltando aqui então, pessoal. Então, essa primeira fase do segundo reinado, esses primeiros momentos, vamos dizer, esses 10 primeiros anos, até Dom Pedro aí completar uns 24 anos e tudo mais, você vai observar essa perseguição, essa ideia de disputa entre liberais e conservadores. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, a partir desse resumo que eu fiz para você, vamos aí à dita da aula. Ah, professor, tá tudo escrito aí que você falou, sim, porque eu tenho que explicar. Eu fui muito antecipado nesse momento, eu tenho que me controlar. A sua pergunta me fez quase explicar a aula inteira. Ok, professor, então explica. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o período regencial, além desse período conturbado, você tem o surgimento desses grupos políticos. Professor, grupos políticos, como que eles surgiram nessa ideia aí, os liberais e os conservadores? Estamos aí na nossa aula anterior, falamos sobre esses grupos políticos. Claro que lá no primeiro reinado, né, com Dom Pedro I, você observa que não existe, né, é muito difícil essa coisa e tudo mais, mas a partir aí do período regencial, você vê esses grupos se formando.
com ideias e tudo mais. Vou ligar só o ventilador aqui que está ficando calor. Você observa com ideias e agora hipóteses políticas, né, mais vigorantes, querendo continuar no poder. Ok, então nesse período regencial você tem o surgimento desses grupos políticos, ou seja, a ideia de descentralização e centralização, a ideia liberal e a ideia conservadora. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então você observa que nesse período regencial você tem um dito chamado avanço liberal. Esse avanço liberal vai acabar quando? Quando você tem o chamado regresso conservador. Professor, você já falou sobre esse regresso conservador. Sim, já falei sim. Mas nós temos que observar que pode cair na sua prova um outro nome, o chamado tempo Saquarema. Ou seja, a Trindade Saquarema, onde você observa que algumas pessoas, né, conservadoras, grandes proprietários de terras, né, grandes latifundiários, grandes proprietários escravistas, grandes comerciantes, você vai observar que essas pessoas serão responsáveis pelo dito regresso conservador. Ou seja, é a chamada o tempo Saquarema. Tranquilo, pessoal? Ou seja, eles terão o quê? Uma centralização e um grande autoritarismo. Eles serão muito responsáveis para essa ideia do regresso conservador e da concentração e tudo mais. Por que o nome Saquarema? Por causa do município Saquarema, situado na parte do Rio, na parte de Fluminense. Tranquilo, pessoal? O município Saquarema. Ok? São conservadores. O que você vai observar então nessa primeira fase desse segundo reinado? Como eu já falei para vocês, uma alternância no poder. Mas uma alternância de quem, professor? Você não falou? Falei sim, não é possível. Liberais e conservadores. Nesse primeiro momento, os liberais dão o golpe da maioridade, né? Concedem esse golpe da maioridade e ficam no poder até 41. Em 41, você observa umas eleições, né, para a Câmara, mas o que você tem? Os conservadores não gostam, né? Não ficam alegres porque os liberais estão no poder. Por quê? Eles imaginam que as ideias liberais possam atingir os seus interesses. E o que acontece? Eles chiam. Falam que essas eleições foram eleições muito, como que eu posso dizer, foram eleições muito influenciadas e muito roubadas, vamos dizer entre aspas, né? Porque roubado não existe nesse momento, né? Claro que existe, mas foram muita pressão dos liberais nessa eleição, ou seja, chamada eleição do cacete, né? E o que você observa? Os conservadores fazem a cabeça do imperador para dissolver a Câmara. Ele dissolve a Câmara, entra no poder quem? Os conservadores. Logo, os liberais não aceitam essa entrada dos conservadores. E o que você observa? Eles pegam em armas. Pessoal, é muito interessante nós observarmos aqui. Liberais no poder, os conservadores arrumam o jeito de entrar. Liberais fora do poder, você observa o quê? Revoltas armadas. Então você observa algumas revoltas aqui em São Paulo, em Minas Gerais, onde nós temos aí o caso aí do Feijó, e no caso de Minas Gerais do Teófilo Otoni. Tranquilo, pessoal? Eles vão mandar essas revoltas armadas, levantar essas revoltas contra essa permanência conservadora no poder. Principalmente por quê? Porque ele volta o Conselho do Estado, né? Eles voltam o Conselho do Estado, onde você observa uma máxima centralização, diminui a autonomia dessas províncias e, óbvio, gera essas revoltas. Tranquilo? O que você observa nesse momento, então? O imperador, para apaziguar esse momento, volta os liberais para o poder. Os conservadores doidos fazem a cabeça do Dom Pedro II e voltam ao poder. Essa troca e saída de liberais, alternância de liberais e conservadores. Nesse segundo momento em que você observa os conservadores no poder, eles tomam as novas atitudes centralizadoras e você observa o quê? A última revolução que vai ter dentro do Brasil, né, nesse período conturbado, a dita Revolução Praeira de 48, 47 e tudo mais. Tranquilo, pessoal?
Essa Revolução Praeira é uma revolução liberal que tinha, nesse momento, duas ideias, né? Duas vertentes. A ideia política e a ideia social. A ideia política, óbvio, a descentralização, federalismo, a autonomia. E a ideia social. Pessoal, essa revolução acontece em Recife, né? Por isso, o nome de Praeira. Por que, professor? Aconteceu na praia? Não. Era numa rua chamada, onde se situava esse chamado Diário Novo, né? E você observa o quê? Que nesse Diário Novo, esse diário, nesse jornal, se situava na rua da praia, em Recife. Por isso, a Revolução Praeira. Ok, professor. Mas o que você observa nesse caráter social? Você observa, pessoal, que nesse momento você tem como grandes comerciantes dirigindo a ideia ainda daquela coisa do lucro, do comerciante, de mercado. Você tem ainda portugueses no poder. Esse pessoal se revolta com esses portugueses e também com latifundiários conservadores e tem esse cunho social. Mas é interessante, pessoal, dentro da Revolução Praeira, como o Biscuit está aqui assistindo essa aula e me deu um susto, está me dando a mão. Muito obrigado, Biscuit, por você me dar a mão. Você é um cara muito bom. Como o Biscuit está assistindo a aula aqui, ele está prestando atenção, vou falar para você uma coisa aqui. É muito interessante essa Revolução Praeira porque nasce um novo pensamento aqui. O tal do sufrágio universal. Professor, o que é o sufrágio universal? É o voto estender-se para todos. Claro, você tem aqui a idade ainda um pouco. Mas o interessante aqui é que, como a gente observamos antes, o voto era o quê? Censitário. Você teria que ter uma renda por ano para poder votar e tudo mais e ser votado. Mas nesse momento aqui, essa renda acabaria. Ok. Então essa é uma ideia nova aí dentro da Revolução Praeira. Professor, a Revolução Praeira foi para frente? Não. Foi sufocada pelo governo central. Tranquilo, pessoal? Então, nós observamos nesse momento essa alternância de poder entre liberais e conservadores. Nós vamos observar que essa alternância vai perseguir até a proclamação da República, né? Mas você vai observar nesse momento aqui sendo criado tal do chamado parlamentarismo às avessas, né? Ah, por que isso? Calma, que eu vou explicar isso na nossa próxima aula. Mas é uma forma de conciliar o poder, ora um conservador e ora um liberal. E ora vai estar os dois ao mesmo tempo no poder. Ou seja, como os primeiros ministros. Mas isso nós vamos ver mais na frente, calma. Mas o que nós observamos aqui nesse primeiro momento dessa conturbada ainda início de segundo reinado? Nesse primeiro momento, disputa no poder. Entre quem? Liberais e conservadores. Óbvio, os liberais com a ideia do federalismo, com a ideia da autonomia, com a descentralização administrativa e, por outro lado, os conservadores com a ideia de que centralizar o poder, autoritarismo, ter um poder forte na mão para poder fazer o que bem entende. O que você observa nesse momento? Os liberais pegam em lutas armadas. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós observamos a partir esse marco muito importante da Revolução Praeira? Que a partir da Revolução Praeira, o governo de Dom Pedro II, ao contrário do seu pai Dom Pedro I, vai ser um governo mais tranquilo, mais light. Vão ter alguma coisa, vai sim, mas é um governo não tão conturbado como foi de Dom Pedro I e até chegar no período regencial e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre história do Brasil. Obrigado e um abraço aí para você.